Quem aqui deseja ser feliz, irmãos? Levanta a mão. Todo mundo quer ser feliz. Amém. Glória a Deus. Né? Na verdade, todas as pessoas buscam a felicidade, sim ou não? Né? As pessoas compram um carro para ser feliz, as pessoas vão comer fora para ser feliz, as pessoas começam a se relacionar com outras e casam para ser feliz. Né? Todo o comportamento do ser humano, irmãos, é em busca de uma felicidade. Né? E por experiência própria e por pessoas que nos cercam, nós chegamos à conclusão que no mundo não há felicidade. Sim ou não? Né? Existem momentos felizes. Agora, felicidade plena não existe. Só que a Bíblia, irmãos, não nos promete felicidade. A Bíblia nos promete algo que é além da felicidade. Né? Jesus falou que nós poderíamos ser o quê? Mais do que felizes. Bem-aventurados. Né? Nós vamos ouvir nessa manhã, nós vamos expor nessa manhã, irmãos, qual é o segredo? Qual é o segredo da felicidade? Amém? Onde se esconde a felicidade que o ser humano tanto busca? O que nos torna felizes plenamente e o que pode nos tornar mais do que felizes, bem-aventurados. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos discorrer vários versículos. É o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, se eu não estou enganado. 176 versículos. Porque somos limitados ao tempo, nós não vamos ler todos. Nós vamos ler alguns e vamos meditar em alguns. E aqui, nesse salmo, compartilhando com outras palavras, outras passagens, nós vamos conhecer, irmãos, o segredo da felicidade. Amém? E quando acabar essa pregação, tu terá a oportunidade, irmãos, de começar a colocar em prática o que tu ouviu. Salmo 119. Quando acabar essa pregação, tu terá a oportunidade, irmãos, de começar a construir uma vida feliz, uma vida mais do que feliz. Amém? Salmo 119, versículo 1 ao 7, vamos ler primeiro. Olha como é que começa o Salmo. Bem-aventurados, que significa o quê? Mais do que? O que significa bem-aventurados? Mais do que felizes, né? É a palavra que vai além de felicidade. Mais do que felizes são os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente nós os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém, irmãos? O caminho para a felicidade, irmãos. O segredo para a felicidade é nós começarmos a obedecer a palavra de Deus. Amém? Quem tem tido essa experiência, quem tem tido relacionamento com Deus, né? Relacionamento com a igreja, quem tem sido exortado, quem tem ouvido a palavra, né? Terá a oportunidade de fazer essa reflexão. Quantas coisas temos ouvido, né? E quantas coisas não têm acontecido? Quantas coisas nós realmente correspondemos com a palavra e não aconteceram? Nenhuma. Amém? A palavra, irmãos, a obediência aos estatutos, aos mandamentos, à lei do Senhor, nos proporciona uma vida plena, nos torna mais do que felizes. Quando nós começamos a observar os mandamentos de Deus, nós conseguimos louvar o Senhor com sinceridade, com integridade.
nós começamos a nos sentir perdoados, nós começamos a nos sentir reconciliados. Amém? Deixa eu ler mais um versículo que eu escolhi aqui, versículo 11. O capítulo inteiro vai falando sobre a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? A única coisa que tem um poder, irmão, sobre o pecado é a palavra de Deus. Não a palavra lançada, não a palavra ouvida, mas a palavra praticada. Aqui está falando em guardar a palavra no coração. O que a gente guarda no nosso coração, irmãos? As coisas que nós amamos, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós projetamos, as coisas que nós queremos que se realize na nossa vida, através da nossa vida. A palavra do Senhor tem que ser guardada no nosso coração. E infelizmente, irmãos, eu não acredito em coincidência, eu acredito no agir de Deus. Olha quantas coisas aconteceram, né? Testemunho da irmã Márcia, ela testemunhou e falou, se alguém lembrar de alguém que está em casa, né? Deus revelou alguém que estava em casa, algumas coisas vão se fechando. Antes de começar o culto, meu irmão orou por mim, por algumas coisas. Realmente, irmãos, às vezes eu fico frustrado, sim, né? Frustrado. Mas Deus nos consola. Frustrado porque às vezes domingo após domingo nós pregamos, irmãos. E não é porque não me dão ouvido que eu fico frustrado. Eu fico frustrado por ver as pessoas sofrendo. Por não usufruir da receita que nos é dada. Por não fazer com que a palavra entre no seu coração, irmãos. Se continuamos pecando, é porque a palavra não foi guardada no nosso coração. E se continuarmos pecando, irmãos, estaremos destituídos da glória, da presença do Senhor. Essa é a frustração, irmãos. Nós temos que ter a atitude do salmista. Ontem o irmão perguntou, o que vai me dar temor? O que vai fazer com que eu não peque? Ter a palavra no meu coração, irmãos. É saber que aquilo que está escrito aqui vai acontecer, vai deixar de acontecer, vai me causar um dano, vai me causar uma bênção. É isso, irmãos. Essa atitude do salmista é entender que todos os estatutos, a lei, os mandamentos, os princípios, os testemunhos de Deus, todos são verdadeiros e irrevogáveis. Só que começa com a decisão, irmãos, de colocarmos essa palavra no nosso coração, de amarmos a palavra do Senhor mais do que tudo. Amém? Salmo 119, versículo 27 diz assim: Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Amém? Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro vai dando a descrição de quem é a igreja, né? De qual é o propósito, quais são os preceitos de Deus para a igreja, né? Um povo adquirido, uma nação santa, exclusiva, para quê? Para que anuncie o quê? As maravilhas do Senhor. Sim ou não? O Senhor nos chamou com um propósito, irmãos, para que a gente anuncie as suas maravilhas. Só que aqui diz que nós só poderemos falar, anunciar, expressar, comunicar as maravilhas do Senhor se nós compreendermos os preceitos do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor tem preceitos. O Senhor quer, irmãos, que a gente ame aqueles que nos odeiam. O Senhor quer que a gente tolere e seja suporte para os fracos, para que a gente anuncie as suas maravilhas. Só que se nós não entendemos esses preceitos, porque os preceitos do mundo são totalmente inversos aos princípios, aos preceitos de Deus, né? Nos preceitos do mundo, nós devemos pagar com a mesma moeda. Nos preceitos de Deus, irmãos, nós devemos pagar com aquilo que nós recebemos um dia, em Cristo Jesus. Essa é a importância, nós temos que pedir para o Senhor. As nossas atitudes
diárias. Às vezes não precisa nem chegar a segunda-feira, às vezes dá 10 minutos. Acabou o culto, acabou a pregação, 10 minutos depois, irmãos, as nossas atitudes manifestam que nós não conhecemos os preceitos de Deus. Que tu saia daqui nessa manhã pedindo para que tu consigas compreender quais são os preceitos, para que tu possas caminhar nesses preceitos. Aí sim, tu vai manifestar as maravilhas de Deus. Eu costumo dizer e brincar, irmãos, que papagaio também fala, né? Papagaio fala e repete, mas não sai dele. As pessoas têm que ver o que sai do nosso coração, irmãos, né? Não o que nós repetimos, não o que nós achamos bonito e falamos e expressamos. As pessoas têm que ver uma obra em nós. As pessoas têm que identificar Cristo nas nossas vidas, os princípios. Já foi falado, quem já leu o livro de Atos, a palavra cristão apareceu a primeira vez bastante tempo depois da igreja ser instituída. Eles eram chamados de seitas do caminho, eles eram chamados de hereges, eram chamados de várias coisas. Numa cidade chamada Antioquia, né? Na cidade chamada Antioquia, os servos do Senhor, a igreja foi chamada pela primeira vez de cristãos, né? Aquela cidade talvez mais observadora começou a ver atitudes deles e viam que eles tinham princípios de Cristo e falaram: esses são cristãos. Amém? Nós temos conseguido anunciar as maravilhas do Senhor, irmãos. Os que não têm conseguido não é porque Deus não te ama, não é porque tu és incapaz, não é porque ninguém te entende, é por um único motivo: tu não tens entendido os preceitos de Deus. Preceitos, irmãos, são regras. Preceitos são coisas que Deus estabeleceu. Amém? Abre a tua Bíblia, nós vamos depois voltar para esse salmo, se quiser deixar marcado. Provérbios capítulo 2. Então o salmo ali diz, o salmista diz que nós devemos entender esses preceitos. Que sim, eu confesso para ti, eles são complexos. Eles são difíceis, né, de entender muitas vezes. Provérbios 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, acharam? Provérbios 2, 1. Filho meu, se aceitares, se desejares, se quiseres as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, vou repetir, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscare e como a tesouros escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém, irmãos? O Senhor tem para dar. E para quem Ele tem para dar, irmãos? Para todo aquele que quer. Para todo aquele que aceita as palavras do Senhor. Para todo aquele que esconde no seu coração. Veja o jogo de palavras, irmãos. Amar mais do que o ouro e a prata. Colocar no seu coração. Esconder no seu coração. Nós só conseguiremos, irmãos, ser mais do que felizes quando nós amarmos os preceitos, os mandamentos, os caminhos do Senhor mais do que qualquer coisa dessa terra. Amém? Quem aqui ainda continua querendo ser feliz? A felicidade que o Senhor tem para nos dar, irmãos, a felicidade que o Senhor tem para nos dar, existem preceitos que precisam ser seguidos para que isso se manifeste. No reino de Deus, sim, irmãos, tudo é de graça, tudo é acessível, mas existem princípios para serem alcançados. Amém? Nós temos que desejar, nós temos que clamar, nós temos que pedir.
Abre a tua Bíblia agora no livro de Tiago, capítulo 1. Ainda nesse mesmo contexto de como iremos conseguir essa sabedoria e entender os propósitos de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim. Tiago aqui no começo do seu livro, irmãos, antes de chegarmos no versículo 5, Tiago está falando sobre o que? Tentações, né? Provações. E como os itens são inúmeros. Os itens, os preceitos, os mandamentos, os processos, os procedimentos do Senhor são inúmeros. A tentação, a provação é um dos preceitos do Senhor para que nós nos tornemos mais do que felizes. E Tiago aqui vem expondo alguma coisa sobre a tentação, sobre a provação, sobre sermos tentados, né? Sobre algumas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas. E como, irmãos, os cristãos não entendem esse princípio e esse propósito. Amém? As pessoas são tentadas e provadas, e elas acham que elas são provadas e tentadas não por causa delas, é por causa dos outros. É por causa de alguma coisa, é porque ela é boa, né? Não. A Bíblia fala o que sobre esses princípios? Todos aqueles que estiverem sendo tentados, tu és o culpado. Sim ou não? Sim ou não? Se algo de errado está acontecendo com a minha vida, é porque eu estou errando em alguma coisa e Deus quer transformar aquilo ali. Nós precisamos entender isso. E as pessoas manifestam que não têm entendido. E realmente eu não vou conseguir te explicar, irmãos. Nós temos visto que tu tens que colocar esse desejo no teu coração e dizer: Senhor, me revela os teus preceitos. Me dê a tua sabedoria, me dê o teu conhecimento. Amém? E Tiago fala assim no versículo 5. Ele fala sobre a tentação. Ele sabe que as pessoas não compreendem muitas vezes. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, sabedoria para quê? Para entender os preceitos de Deus, peça a Deus que a todos. É isso que está escrito aí, irmãos? É isso? Peça a Deus que para todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém, irmãos? O princípio de todas as coisas, irmãos, é nós crermos. É crer que para Deus não há acepção de pessoa, nós é que nos separamos. Nós é que não pedimos. Nós é que, talvez por medo dos preceitos de Deus, nós nem queremos entender eles. Nós, porque queremos continuar na nossa felicidade terrena, não queremos usufruir da felicidade celestial. Amém? O segredo nessa manhã é tu pedir para o Senhor, é tu pedir com fé. É tu pedir acreditando que os preceitos de Deus são para ti, são para a tua vida. Que as bem-aventuranças que o Senhor nos promete é para todos aqueles que pedem ao Senhor. A palavra nos garante, irmãos, que o Senhor não lança ninguém fora. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. Os preceitos do Senhor são muito difíceis, né? Quando nós contemplamos eles com a nossa carne. Quando nós contemplamos os princípios do Senhor, com toda a carga que foi colocada na nossa vida durante a nossa infância, adolescência e muitos aqui sobre a sua vida adulta. Não tente entender os princípios do Senhor com a tua mente. Não tente obedecer ao Senhor com a tua força. Se prostre diante do Senhor e reconheça nessa manhã, irmãos. Saia daqui reconhecendo que tu estás infeliz porque tu não tens colocado os princípios de Deus no teu coração. Tu tens relutado. Crente não precisa ter a razão, irmãos. Crente só tem que ter obediência e fé. Quem tem a razão é Deus. Amém? Vamos começar a deixar os nossos princípios, os nossos preceitos de lado.
Crente não precisa estar certo toda a vida, irmãos. Amém? O Senhor tem algo a realizar através de nós. A Bíblia é muito clara. Cristo morreu por ti, irmãos, mas morreu por todos aqueles que ainda não ouviram falar dele. Volta para Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Olha o que o salmista diz aqui, irmãos. Ele começa, dizendo dos mais do que felizes, os que guardam, Ele vai dando todo o cenário da importância da palavra. Ele vai pedindo para que o Senhor dê para ele o entendimento. E no versículo 30 ele diz assim, escolhi, decidi, preferi, cheguei à conclusão que é a melhor coisa. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Amém, irmãos? A decisão é minha e a decisão é tua. Os juízos, os estatutos, os mandamentos, e depois nós podemos dar uma pincelada bem rapidinho sobre que mandamentos são esses, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Amém? Nós temos seguidamente, irmãos, ouvidos os princípios, os mandamentos. Não dá para repetir toda a vida a mesma coisa. Nós estamos pregando sobre a importância de nós obedecermos, sobre a importância de decidirmos. O salmista decidiu. Ele falou ali, irmãos, eu escolhi o caminho da verdade. E sabe qual é o teu mérito? Nenhum. Nós não temos mérito. Nós não estamos negando a palavra da graça, a palavra da cruz, dizendo que eu que escolho, irmãos. Porque eu só consigo escolher aquilo que me foi o quê? Apresentado. Então o mérito é da cruz. O Senhor morreu na cruz. O Senhor nos apresenta a cruz. O Senhor nos apresenta a reconciliação. Agora os seus novos, entre aspas, mandamentos. Seus novos preceitos. Na lei de Moisés, irmãos, o preceito era o seguinte: eu pecava, eu tinha tal pecado, eu tinha que matar tal animal, eu tinha tal conduta errada, eu tinha tal penalização. Agora em Cristo, irmãos, todos os pecados são perdoados da mesma maneira. Eu me chego diante do trono da graça, peço perdão para aquele que tem poder para perdoar todos os pecados e Ele me perdoa. Amém? Quantos aqui, irmãos, por não compreender esse princípio, seja por acusação, seja por acusação, ou seja por achar que não merece, não se chegam mais diante do trono da graça para pedir perdão e não são perdoados realmente. Amém? É um princípio maravilhoso, irmãos. Eu não devo pecar, mas quando eu pecar, eu tenho um advogado justo e fiel que perdoa todos os meus pecados. Se tu tens pecado e tu não tens se achegado diante de Deus para pedir perdão, para que Ele te ajude, para que Ele te liberte, tu não entende os preceitos de Deus. Amém? Tu vai morrer no teu orgulho. Tu vai morrer na tua acusação. Tu vai morrer na tua ignorância. Nós estamos aqui falando de sabedoria, de entendimento, de compreensão dos princípios de Deus. E se nós não compreendemos, nós somos o quê? Ignorantes. Ignorância é falta de conhecimento, irmãos. O perdão está acessível. Na lei de Moisés não se tinha isso. Por isso nós não estamos falando de lei de Moisés, irmãos. Graças a Deus, os princípios de Cristo foram expandidos. Amém? Então o salmista escolheu o caminho da verdade e ele se propôs a seguir os juízos de Deus. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis. É muito bom a gente poder ver na Bíblia personagens. Personagens que decidiam seguir ao Senhor e personagens que decidiam abandonar o Senhor. Todos esses personagens aqui, irmãos, foram eleitos por Deus, sim ou não? Eles foram eleitos. Deus manifestou o seu amor. Como ouvimos essa manhã, como pôde me amar assim?
mesmo sabendo que eu duvidaria, mesmo sabendo que quando desse as coisas erradas eu colocaria a culpa nele, mesmo assim ele nos amou, irmãos. Eu estava reunido com os jovens ontem, né? E foi revelado o segredo do amor de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz, o amor de Deus é... O amor de Deus é... Tem pessoas que acham assim, o amor de Deus é que Ele tolera tudo, o amor de Deus é que Ele morreu na cruz e vai salvar todo mundo, o amor de Deus é várias coisas. O amor de Deus é 2 pontos. Pode conferir. 1 João capítulo 5, versículo 4. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Amém? O amor de Deus, irmãos, se manifestou na oportunidade de nós obedecermos os seus mandamentos. É a nossa decisão de obedecer ao Senhor. É a nossa decisão de se usufruir desses princípios que caracterizam o amor de Deus. Porque é isso que vai nos fazer mais do que felizes. Amém? Então, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, fala da história de um tal de Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão? Né? O homem mais sábio da terra. O homem mais sábio da terra. Escolhido por Deus. Salomão, irmãos, não era para ser rei de Israel. O rei de Israel era para ser o filho mais velho de Davi. Salomão era o filho mais novo. Mas Deus escolheu quem? Salomão. Assim como escolheu Davi. Assim como escolheu outros e tem escolhido até hoje. A história se repete, irmãos. Deus escolhe Salomão, ele pede sabedoria para Deus. E Deus faz o quê? Dá. E por muito e muito tempo, aquela sabedoria, aquele conhecimento de Deus estava no coração de Salomão, irmãos. Só que chegou um momento da vida de Salomão, na sua velhice, que outra coisa entrou no seu coração. E casa dividida não subsiste. Coração dividido, a palavra é repleta. Ali em Tiago mesmo ele fala: ó homem inconstante, ó homem de coração dobre, ó homem que crê e duvida, ó homem que deseja Deus e o mundo, o teu caminho não prevalecerá. Amém, irmãos? Não tem como Deus agir naquele que tem o coração dividido. E Salomão conhecia os princípios, os propósitos, a lei de Deus, as proibições de Deus. Paulo fala assim em Romanos: mas graças a Deus, quando ele está falando sobre os gentios, os desobedientes, mas graças a Deus, que vós, igreja, decidistes a obedecer de coração, é decisão, Deus não obriga, Deus apresenta. Decidiram obedecer de coração a uma forma de quê? De doutrina. Existe uma forma de doutrina, irmãos, a ser cumprida. E nós temos ouvido ela domingo após domingo, muitas vezes diariamente, nos contatos que nós temos. Nós fomos sim entregues a uma forma de doutrina. Salomão foi escolhido, eleito rei de Israel, e tinha coisas que ele podia e coisas que ele não podia. E no versículo 1 diz assim: o rei Salomão amou, olha o coração, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Olha onde é que estava o problema. Das nações, da onde que ele foi pegar a mulher para amar? Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Amém? Princípio de Deus. Deus escolhe um povo, Deus elege uma nação, e Deus fala: vocês vão me representar sobre essa terra. Vocês vão se relacionar entre vocês. Vocês vão se casar entre vocês.
Porque é para vocês que eu estou revelando algo. Princípio de Deus. E Salomão desejou, irmãos, ele decidiu, ele se sentiu mais atraído, né? Ele se sentiu mais atraído pelas coisas que ele preferia. Quantos de nós preferimos os nossos preceitos? Quantos de nós vamos nos tornando sábios, e às vezes nos tornamos loucos? Proibição, irmãos, vai continuar sendo proibição. Amém? As coisas que não condizem a um cristão, vai continuar não condizendo até Cristo voltar. Ser irado, ser fornicador, ser ladrão, ser mentiroso, ser avarento, ser fofoqueiro, vai continuar sendo errado até o fim. Amém? Não vamos amar essas coisas. Não vamos amar as coisas que o Senhor proíbe, irmãos. Se sentir tadinho e não merecedor da graça, irmãos, é pecado. Amém? Não se achegar diante do trono da graça para receber ajuda, irmãos, é rejeitar os princípios de Deus. É amar mais a tua carência, mais a teus traumas. O nosso Deus é Pai e o nosso Deus nos perdoa de todo pecado, nos purifica de toda iniquidade. E por que, irmãos? Qual é o maior motivo das proibições? Por que Deus proíbe as coisas da nossa vida? Porque essas coisas, irmãos, vão nos fazer infelizes. E sabe por que essas coisas vão nos tornar infelizes? Porque essas coisas vão nos afastar da presença de Deus. Se eu pedisse para alguns testemunhar, vocês iriam testemunhar. Todas as vezes que eu amei as coisas proibidas, irmãos, o Senhor se afastou de mim. E eu fui infeliz. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Se nós nos afastarmos dos princípios de Deus, irmãos, se nós amarmos as coisas que o Senhor proíbe, né? Quando nós amamos, irmãos, nós nos envolvemos. Quando nós amamos, né? Nós praticamos, nós nos relacionamos. E a vez que Salomão amou muitas mulheres, a quais o Senhor falou que não poderia amar. E por quê? Deus vai dar um motivo para ele que não pode. De outra maneira, no versículo 2, de outra maneira, essas mulheres perverterão o vosso coração para seguires aos seus deuses. Amém? E a estas se uniu Salomão com amor. Tenta imaginar a mente de Salomão, irmãos. Se sentindo talvez o super crente, se sentindo tão crente que achou que as proibições de Deus estavam erradas. A Bíblia diz que tem coisas, irmãos, que o crente pode fazer, mas elas não o quê? Convém. E o crente sabe que não convém, e ele vai lá e faz. E o coração dele é pervertido. Tem lugares que o crente não deve ir, mas ele vai. Tem coisas que o crente não deve assistir, mas ele assiste. Ele se une a essas coisas, irmãos, brincando de ser Deus. Salomão desejou, se uniu àquilo que Deus falou que daria problema para ele. Foi a essas mulheres que ele se uniu. E quem estava certo nessa história, irmãos? Deus ou Salomão? Será que Salomão virou um idólatra, sim ou não? Será que ele se desviou do verdadeiro Deus, aquele que elegeu ele para ser rei de Israel? O Senhor não erra, irmãos. As coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, irmãos, não é porque o Senhor não nos ama, é muito pelo contrário. As coisas que o Senhor tem proibido ou liberado é porque o Senhor nos ama. Ele quer nos fazer mais do que felizes. A partir do momento que Salomão se uniu a essas proibições, não veja como mulheres, veja como princípios de Deus, como estatutos de Deus.
Salomão perdeu a sua felicidade. Versículo 4. 3. Além de tudo, ele era exagerado. O pecado tem esse poder, irmãos. E tinha Salomão 700 mulheres, princesas. E tinha ainda mais 300 concubinas. E as suas mulheres, e aquilo que Deus falou, perverteu o coração de Salomão. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era mais perfeito para o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Amém, irmãos? As proibições praticadas. Se nós continuarmos amando as coisas que o Senhor proíbe, irmãos, nós continuaremos sem usufruir as bênçãos de Deus. Eu sei que toda proibição gera desconforto, né? Agora, toda obediência, irmãos, gera bem-aventuranças. Amém? Veja que trágico exemplo. Não vamos, irmãos, nos ensoberbecer. Não vamos achar que nós conseguimos dominar a situação. Vamos crer que o Senhor tem justos juízos. Abre a tua Bíblia rapidinho, o livro de Juízes. Josué, sucessor de Moisés. Está quase acabando. Josué 24, capítulo 14. Diz assim: Deus elege o povo, Deus liberta o povo da escravidão, Deus sustenta o povo no deserto, Deus coloca o povo dentro da terra prometida, né? Deus vai dando, irmãos, princípios, estatutos. Deus já tinha dado a lei, ainda a de Moisés, para o povo. Deus foi derramando da sua graça, né? E o povo ia ter que decidir, quer ou não quer. Vou continuar nos preceitos de Deus ou vou abandonar os preceitos de Deus? Josué 24, Josué chama o povo, reúne o povo e diz: agora, pois, versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, e colocai fora, deixai de praticar as proibições, as quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha o versículo 15, irmãos. Olha como Deus é bom. Porém, se te parecer mal, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirás. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que decidir hoje. Quem é que nós queremos servir? O Deus dos nossos pais? Com toda tranquilidade, irmãos. Se eu mandar tu confrontar e olhar para a vida dos teus pais, tu não vai querer ter a vida que eles tinham. Querem? A não ser que ele era um cristão. Amém? Então, o que aconteceu de errado na vida dos nossos pais? Não eram cristãos, não tinham princípios de Deus. Amém? Não é porque eram bons ou porque eram ruins. Não existem bom e não existe ruim. Existem dois tipos de pessoas, sabia? Quais são? Pessoas boas e pessoas más? Não. Pessoas más que não se arrependem e pessoas más que se arrependem. Davi era uma pessoa má que se arrependia. Por isso que ele foi fiel e foi citado. Salomão não foi igual ao seu pai, irmãos. Salomão deixou-se levar pelo seu pecado.
Que nós sejamos as pessoas más, irmãos, que se arrependem. Que nós sejamos as pessoas, irmãos, que não desejemos os mesmos deuses que têm oferecido as coisas dessa terra, que têm feito com que as pessoas se destruam. Que nós tenhamos a sabedoria de Josué. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Jordão para que a gente passasse em seco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que sim, às vezes não tínhamos o que comer, mas de repente aparecia codorna para comermos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, que sim, muitas vezes estávamos morrendo de sede, mas não morremos, porque o Senhor tirava a água da rocha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, que tem princípios e estatutos, e quando nós clamamos a Ele, Ele vem e nos socorre, segundo a nossa necessidade. Não segundo a nossa abundância, muitas vezes, mas segundo a nossa necessidade. Josué falou, eu escolho esse Deus. A quem nós escolhemos, irmãos? O Deus que cegou o entendimento desse século? É esse Deus que nós escolhemos? Que nós possamos nessa manhã escolher o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da palavra. O Deus que tudo que Ele proíbe é porque gera mal na nossa vida ou na vida da outra pessoa que nos cerca. Tudo que Ele proíbe é porque não vai gerar maravilhas na nossa vida ou na vida das pessoas que nos cercam. Eu gostaria rapidinho de falar sobre alguns princípios, rapidinho. Volta para o Salmo 119. Eu escolhi alguns princípios bem polêmicos, que muitos diriam, não, isso aqui não, é demais, né? Demais. Demais para a minha cabeça, eu concordo contigo, para a tua cabeça é demais. Peça entendimento para o Senhor, Ele vai te dar. Salmo 119, versículo 59. 119, 59. O salmista diz assim, vamos ler o 62, irmãos, não vai dar tempo de ler tudo, versículo 62. Olha o que ele escreve aqui. Quem conhece a palavra vai se reportar a uma outra passagem. À meia-noite, amém? À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Amém? Pela meia-noite louvar-te-ei, Senhor, pelos teus justos juízos. Vai para Atos 16, irmãos. Quem é que louvava e cantava por volta da meia-noite? Em Atos 16, Paulo e Silas. A palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava. Sabe por que eles oravam e cantavam, irmãos? Porque eles conheciam o Salmo 119, versículo 62. Esse salmo era acessível aos judeus. Sabe qual era a situação deles? Eles estavam presos. Mas eles não só estavam presos, eles estavam machucados, porque eles tinham apanhado, eles tinham sido açoitados. Aí tu vai dizer, eles devem ter feito alguma coisa. Fizeram, pregaram a palavra de Deus, colocaram em liberdade uma endemoniada, amavam os princípios de Deus. Jesus, quando se revela a Paulo no caminho para Damasco, ele diz assim, vou te revelar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Quem aqui está disposto a sofrer pelo nome do Senhor? Ah, Deus não quer isso, então eu vou rasgar a Bíblia. É um princípio de Deus. 1 Pedro, não sofreis por ser adúltero, mentiroso, ladrão, roubador. Não sofreis por isso. Mas se for para sofrermos pelo nome do Senhor, que assim sofremos. Se for para padecer pelo reino de Deus, assim padeçamos. Princípio de Deus. A grande maioria, infelizmente, da igreja hoje, irmãos, não crê nesse princípio. Paulo e Silas cria. Provavelmente eles lembraram desse versículo. Senhor, estamos aqui presos, mas é vontade tua. Senhor, apanhamos, mas a tua vontade foi manifesta. Nos dê, Senhor, entendimento. Nos faça compreender esse momento.
nos dê revelação do porquê disso tudo, irmãos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, versículo 25. Cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Um dos maiores princípios de Deus, irmãos, é que as pessoas te escutem. É que tu esteja onde Deus quer que tu esteja, para que as suas maravilhas sejam reveladas. E a Bíblia diz, irmãos, que ao eles cantarem, a eles ouvirem, os presos ouvirem, todas as cadeias foram o quê? Libertas. Será que esses dois homens se sentiram muito felizes? Com certeza. Imagina a alegria deles, irmãos. Diante da atitude de obediência, de decisão deles, de não questionar os propósitos de Deus, de não se acharem injustiçados, de estar fazendo a vontade de Deus e agora estavam apanhando. Logo veio o refrigério, logo eles se tornaram mais do que felizes. Tiveram o privilégio de pregar e pessoas se salvaram. E eles ficaram ainda mais felizes. Vamos começar a crer nos princípios de Deus, irmãos. Se precisar padecer um pouquinho para que alguém seja alcançado, padeça, por favor. Eu não entendo isso. Eu sei que não, tenho visto. Então saia daqui pedindo, Senhor, faça com que isso entre no meu coração e me dê sabedoria para entender os teus princípios. Isaías 55, irmãos. Os caminhos do Senhor são o quê? Mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são o quê? Mais altos. Não tente entender o Senhor com a tua mente terrena. Salmo 119, 92 diz assim. 119, 92. Se a tua lei... Vamos encerrar nesse. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, se a tua lei, se os teus mandamentos não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois pelos teus preceitos me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Amém, irmãos? Salvação continua sendo por graça. Salvação continua sendo por graça, irmãos. O Senhor tem que voltar, eu costumo dizer que quando o Senhor voltar, Ele tem que nos encontrar, irmãos, buscando. Amém? O Senhor não vai nos encontrar prontos. Mas o Senhor tem que nos encontrar vigilantes, prudentes. O Senhor tem que nos encontrar, irmãos, correndo atrás de fazer a sua vontade. Correndo atrás em corresponder com seus preceitos e princípios. Olha a certeza do salmista. Nunca me esqueci dos teus preceitos. Ele não fala que ele cumpria todos sem nunca errar. Ele fala, Senhor, eu nunca me esqueci dos teus preceitos. Eles estão no meu coração, ou mais do que tudo. Pois então, Senhor, me salva. Salvação é pela graça, irmãos. Salvação vem mediante a decisão de tu querer receber aquilo que Deus tem proposto para a tua vida. Romanos 10. Tu vai dizer, tu falou que ia acabar nesse. Ele está atrelado a esse versículo. Romanos 10, versículo 14 ao 17. Romanos 10, 17. Só para a gente entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, irmãos, não se contradizem. Precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus, para sermos mais do que felizes. Versículo 14, Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, né? Como é que vão pedir ajuda para um Deus que não se conhece? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como é que vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito,
quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16, irmãos. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Não há salvação, irmãos, infelizmente, ou felizmente, os caminhos do Senhor são retos. Não há salvação fora da palavra de Deus. Não tem como invocar Deus se nós não o conhecemos. Não tem como conhecê-lo se nós não ouvirmos. Só que ainda não para aqui. Até aqui a parte do Senhor. O Senhor se manifesta e o Senhor fala. E qual é a nossa parte? Salvação é pelo quê? Fé. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que acreditar. Nós temos que pôr em prática. Nós temos que exercer tudo isso, toda essa informação que chega aos nossos ouvidos e ao nosso coração, irmãos. Nós temos que exercer o quê? Fé. O que a irmã compartilhou hoje de manhã? Jesus falou: se tu tiveres fé, por que nunca nenhum monte se transportou, irmãos? Porque nunca ninguém teve fé para isso. Será que Jesus conseguiria transportar um monte, sim ou não? Sim. Na sua volta os montes serão abalados. O Senhor tem fé para isso. O Senhor tem a amplitude e o entendimento de todo o seu poder. Ele sabe que toda autoridade foi dada a Ele. Ele falou: se vocês tiverem fé, Ele pega uma coisa extrema. Se tiver fé, vai acontecer. Se tiver certeza, vai acontecer. Que nós venhamos parar de duvidar que os princípios de Deus são justos. Que através dos seus princípios nós nos tornamos mais do que felizes. Muitos aqui conhecem o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Jesus começa falando: mais do que felizes os que choram. Ah, não quero chorar. Então tu não quer ser mais do que feliz, irmão. Por que mais do que felizes os que choram? Porque esses que choram serão o quê? Consolados. Por quem? Por Deus. Por isso que Paulo e Silas foram mais do que felizes. Com certeza estavam orando, cantando e chorando, irmãos. E eles foram consolados pelo Senhor. O Senhor, imagina o que passou na cabeça deles. Os princípios de Deus são fiéis. Deus nunca nos abandona. Vamos para a próxima batalha. Amém, irmãos? Que a gente vá embora com essa convicção, irmãos. Há sim um segredo para nós sermos mais do que felizes. Eu tenho o privilégio de estar com o microfone na mão e eu vou declarar, irmãos: eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar dormindo menos do que nós precisaríamos e gostaríamos. Eu e a minha casa, irmãos, não desistiremos. Tem uma irmã que brinca comigo, ela fala: pastor, nós podemos desistir. A gente às vezes nas conversas, a pessoa está aflita, ela fala: nós podemos desistir, tu não. Eu falei: não, irmão, não vou desistir. Não por ti, porque eu creio que é princípio de Deus. Se o meu Senhor não desiste, quem sou eu para desistir, irmãos? Amém? Se nós não temos esses princípios, eu já teria desistido faz tempo. Vamos adquirir os princípios. Vamos parar de julgar: não, aquele ali nem devia vir porque não adianta. Irmão, graças a Deus que alguém pregou para mim e não pensou igual tu pensa. Se olhassem para mim e dizer: não adianta, não adianta, adiantou. Amém? Um prega, o outro edifica, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós pregamos, um convence, o Espírito Santo. Vamos aplicar os princípios de Deus na nossa vida. E tu vai começar, irmãos, a experimentar a verdadeira felicidade. Amém?